Agora, um capítulo também no quadro pré-eleitoral do Ceará. Está chegando ao fim, em 2024, a novela envolvendo os dissidentes do PDT que se aliaram ao governo do estado e querem sair do partido sem perder o mandato. São 9 deputados estaduais e 4 federais, além de suplentes, que gostariam de seguir os passos do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, e desembarcar em outra legenda. O Tribunal Regional Eleitoral julga nesta quarta-feira a ação movida pelos deputados estaduais que pedem para deixar o PDT sem perder o mandato. Mas nessa corrida, jornalista Beto Almeida, um balde de água fria, porque o Ministério Público Eleitoral deu parecer contrário ao pedido dos parlamentares. Exatamente isso, Luciano. A expectativa da bancada se transfere hoje para essa sessão do pleno do TRE, que acontece logo mais às 10 horas. Eles entraram, de fato, com um pedido baseado naquelas cartas de anuência que foram entregues quando Cid Gomes, o senador, estava no comando do PDT estadual. E aí é que vem a questão e o entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral. Ela diz o seguinte, essas cartas, no entendimento da Procuradoria, as cartas foram anuladas, como de fato foram, pela direção nacional do PDT. E o que não, por exemplo, isso traçando aqui um paralelo para a gente entender um pouco com relação, por exemplo, à situação do deputado estadual Evandro Leitão. O Evandro, ele conseguiu a autorização para ele se desfiliar, porque na ocasião, quando o Evandro deu entrada na justificativa dele, no pedido de desfiliação do PDT, não aconteceu essa desfiliação, aliás, a anulação da carta de anuência dada pela Executiva Nacional. Isso não aconteceu. A decisão da Executiva Nacional aconteceu quando veio aquela enxurrada das cartas de anuências dadas pelo então presidente do PDT, Cid Gomes. Então, assim, são casos parecidos, mas não exatamente semelhantes. Então, nesse aspecto, a Procuradoria não traçou um paralelo para dar igualdade de condições para que os deputados estaduais especificamente deixassem o PDT nessa condição de que receberam as cartas de anuência, que elas de fato foram anuladas pela Executiva Nacional do PDT. E essa ação sendo julgada hoje encerra mais um capítulo dessa novela da dissidência dentro do PDT, porque naturalmente havia a expectativa de alguns deputados estaduais de terem esse aval da Justiça Eleitoral para sair do PDT, se filiarem em outro partido e ficarem aptos a disputar as eleições municipais de 2024. Daí o julgamento dessa ação dentro desse prazo que ainda está valendo para quem quer se filiar a um novo partido. Exatamente isso. E você colocou uma coisa aqui, que é o seguinte: a carta de anuência foi dada para os deputados estaduais, os 9 deputados estaduais, também suplentes, e os federais. A diferença é que os federais receberam suas cartas de anuência, mas não foram à justiça, como acontece no caso aqui dos deputados estaduais. Eles também relatam, por exemplo, a ocorrência de grave discriminação política, porque eles que foram essa discriminação política aconteceu contra todos eles, promovidas no âmbito aqui do PDT estadual, e também a ocorrência de mudança substancial do programa partidário. São argumentos que não foram acatados pela Procuradoria Eleitoral.